Hoje, vamos atravessar a década de 1990, uma década que marcou o fim do mundo bipolar da Guerra Fria e a ascensão de um novo modelo globalizado, interconectado e, ao mesmo tempo, mais vulnerável. A dissolução da União Soviética, o triunfo do capitalismo, o avanço das tecnologias de comunicação e a emergência de novas ameaças, como o terrorismo global, definiram os rumos de um século que começava a se transformar rapidamente. Prepare-se para uma viagem através de uma era de grandes mudanças e incertezas. Com o colapso da União Soviética em 1991, o mundo entrou em uma nova fase. O fim da Guerra Fria não trouxe uma paz duradoura, mas fez nascer um novo equilíbrio de poder, onde os Estados Unidos emergiam como a única superpotência global. Ao mesmo tempo, o surgimento da internet, o aumento das trocas comerciais e o crescimento da globalização trouxeram novos desafios, assim como as primeiras grandes ameaças do século XXI. Mas o que aconteceu exatamente nos anos 90 para transformar o futuro de forma tão radical? Vamos entender. O ano de 1991 foi um marco na história mundial. Depois de anos de declínio econômico e crescente pressão política interna, a União Soviética finalmente se desintegrou. O presidente Mikhail Gorbachev, em uma tentativa de reformas, introduziu o processo de glasnost, abertura, e perestroika, reestruturação, mas não conseguiu conter as forças que desestabilizavam o regime. Em dezembro de 1991, a URSS foi oficialmente dissolvida, dividindo-se em 15 repúblicas independentes, incluindo Rússia, Ucrânia e os Estados Bálticos. O fim da União Soviética foi um golpe para o socialismo mundial e uma vitória para o capitalismo ocidental. Mas, ao mesmo tempo, deixou um vácuo de poder, criando tensões no novo cenário internacional. Com o fim da Guerra Fria, o sistema capitalista dos Estados Unidos se consolidou como a principal ideologia global. No entanto, as décadas de 1990 e 2000 foram marcadas por um fenômeno ainda mais profundo: a globalização. Com a queda das barreiras políticas e comerciais, o comércio global se expandiu como nunca antes. Tratados como o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e a criação da Organização Mundial do Comércio, OMC, facilitaram as trocas comerciais entre países, enquanto a internet e a revolução tecnológica transformavam a forma como as pessoas se comunicavam e se relacionavam. As empresas multinacionais proliferaram, e a China, que começou a se abrir para a economia de mercado sob Deng Xiaoping, emergiu como uma nova potência econômica. O capitalismo neoliberal se espalhou rapidamente, e com ele vieram promessas de crescimento e prosperidade. Contudo, a desigualdade social, as tensões econômicas e a crescente dependência de mercados globais começaram a revelar as contradições dessa nova ordem mundial. Com a queda da União Soviética e a redefinição das potências mundiais, o Oriente Médio continuou a ser um foco de conflito e instabilidade. O impacto da Guerra Fria ainda ressoava, especialmente em relação à luta pelo controle de recursos naturais e pela segurança energética. A Guerra do Golfo de 1990 a 1991, quando uma coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos, expeliu as forças iraquianas do Kuwait, foi um exemplo claro do novo papel dos Estados Unidos como polícia do mundo. A intervenção no Golfo Pérsico também marcou o início de uma era de ações militares americanas em nome da segurança global, o que se repetiria nas décadas seguintes. Além disso, o conflito israelo-palestino, as tensões entre Iraque e seus vizinhos e os golpes militares na região continuaram a dominar a agenda geopolítica. A década de 1990 também viu o crescimento do fundamentalismo islâmico, com o atentado à bomba nas Torres Gêmeas de Nova York, em 1993, sendo um dos primeiros sinais de um novo tipo de terrorismo internacional que começaria a se manifestar com força no novo milênio.
Enquanto os Estados Unidos dominavam o cenário geopolítico, o mundo passava por uma revolução silenciosa, mas profundamente transformadora: a Revolução Digital. Nos anos 90, a popularização da internet e a chegada dos computadores pessoais mudaram a forma como as pessoas se conectavam, trabalhavam, compravam e se informavam. Navegadores como o Netscape e a criação de motores de busca como o Yahoo e Google trouxeram novas formas de comunicação e comercialização. A era digital se expandiu, criando uma nova economia e uma nova forma de se entender o poder e a influência global. Mas, ao lado de toda essa inovação, também começaram a surgir questões sobre privacidade, vigilância e controle das informações. Empresas como Microsoft, Apple, Amazon e Google começaram a dominar o mercado, e a cultura da informação tomou conta das sociedades, mudando para sempre a dinâmica da comunicação e da mídia. A década de 1990 também foi marcada por uma série de crises econômicas regionais e globais. O colapso financeiro da Rússia, a crise do peso mexicano em 1994, a crise financeira asiática de 1997 e a falência do hedge fund LTCM em 1998 são apenas alguns exemplos de como a economia globalizada se mostrava vulnerável. A crescente interdependência econômica e a liberalização dos mercados criaram um cenário onde um problema em um país poderia rapidamente se espalhar para o resto do mundo. Essas crises foram um prenúncio dos desafios econômicos que viriam no novo milênio e marcaram um alerta sobre os limites da globalização sem regulamentação. Apesar do fim da Guerra Fria, o mundo não viveu em paz. A década de 1990 viu o surgimento de novos desafios para a segurança global, especialmente com o crescimento de grupos terroristas transnacionais. O atentado ao World Trade Center em 1993 foi um sinal de que uma nova forma de terrorismo global estava se organizando. O grupo Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, tornou-se um dos principais protagonistas da década, e a ideologia radical islâmica ganhou força, especialmente no Oriente Médio. O terrorismo foi cada vez mais associado à globalização, à disseminação da informação e ao uso da tecnologia para a coordenação de ataques. Os anos 90 foram uma década de grandes transformações. O mundo bipolar da Guerra Fria deu lugar a uma nova ordem global dominada pelo capitalismo e pela globalização. Mas as tensões geopolíticas, as crises econômicas e as novas ameaças, como o terrorismo, mostraram que o século XXI seria muito mais complexo do que imaginávamos. O fim da União Soviética não significou uma paz duradoura, mas a redefinição das relações internacionais e a ascensão de novas potências e ameaças. Inscreva-se para continuar acompanhando nossa jornada pela história e compartilhe este episódio com amigos e familiares.